Olá, oitavo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós iremos iniciar mais uma aula, tá? Quero dizer que os conteúdos que vão cair na nossa prova de História são os conteúdos que começarão a partir desta aula de agora, tá? Então, quando chegar próximo à prova, vocês olhem novamente os vídeos e iniciem por esse vídeo aqui, tá bom? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos aprendendo e estudando de casa, tá? Bom, o nosso conteúdo de história é aquele conteúdo que eu mandei no grupo do WhatsApp, tá? Então, eu vou explicar aquele conteúdo para vocês. Copiem o que está naquelas fotos que eu tirei do quadro no caderno de vocês, tá? E assistam essa aula. Bom, o nosso conteúdo é sobre Revolução Francesa. Mas antes da gente iniciar esse conteúdo de Revolução Francesa, a gente tem que entender como que era a sociedade francesa antes da Revolução e o que levou essa sociedade a fazer uma revolução, tá? Lembrando, turminha, o seguinte, nós estamos no contexto de Europa do século 17, do século 18, é um contexto onde a população trabalha muito e não recebe quase nada em troca. É um contexto onde a população está querendo mudanças, não somente a população da França, mas a maioria da população da Europa inteira, tá? Porém, a nossa aula de hoje é sobre Revolução Francesa. Mas, como eu disse antes, é uma aula que vai dar uma introdução sobre a Revolução, ou seja, uma aula que vai explicar como que é a sociedade francesa. Então, vamos pensar o seguinte. Bom, nós estamos na França no século XVIII. É um país que você tem reis ainda. É um país onde você tem a Igreja Católica muito dominante. E é um país que você tem uma população campesina, ou seja, que trabalha no campo também muito dominante. Vamos entender cada ponto desses, tá bom? A sociedade francesa, antes da Revolução Industrial do século XVIII, é uma sociedade que era dividida em três grupos, tá? Em três estados. O primeiro estado está composto do clero, ou seja, da igreja. O segundo estado está composto da nobreza. O terceiro estado está composto dos trabalhadores, dos plebeus, tá? Vamos entender cada estado desse aqui. Nós sabemos que na França nós temos um rei. E na Europa, os reis estão ligados à Igreja Católica. Então, o rei, para a Igreja Católica, estava naquele mandato, estava sendo rei por um direito divino, tá? Ou seja, ele foi escolhido por Deus para ser rei. E quem coroava esses reis era justamente a Igreja. Portanto, a união entre a monarquia e a Igreja era uma união muito forte, tá? Acreditava-se que se eles agradassem a igreja, eles agradariam diretamente a Deus. Portanto, a igreja na Idade Média, ela se aproveitou bastante dessa situação. Lembrando o seguinte, a igreja da Idade Média, ela é diferente da igreja de hoje, tá? A igreja da Idade Média, ela está atrás da punição. E a igreja de hoje está atrás da salvação. Como assim, professora? O pessoal não lia a Bíblia, não sabia o que estava escrito? Não, gente, olha só. Naquela época, a Bíblia ela era toda em latim. E as pessoas que tinham conhecimento de latim, que sabiam ler latim, eram pessoas que frequentavam a igreja, mas não os fiéis. Eram os padres, os bispos, os arcebispos, o papa, ou seja, quem participava da igreja é quem sabia ler em latim. Portanto, na missa, o padre lia lá a Bíblia em latim e ele dizia o que ele queria. Ele podia manipular aquilo que ele estava lendo. Por quê? Ele não tinha outras pessoas ali no meio dele, ao redor dele, que poderiam ler aquela Bíblia e interpretar aquela Bíblia de uma maneira diferente, tá? Então, na Idade Média, os padres sim se aproveitaram economicamente dessa situação. Utilizando a Bíblia como um recurso para punir e dar medo, ou seja, você como rei, você como povo tem que fazer aquilo que Deus manda porque está na Bíblia. Como é que o pessoal ia saber se era verdade ou não? Ninguém sabia ler. Então, por exemplo, o padre chegava e falava assim, olha, eu acho que você tem que criar um novo imposto, porque está aqui na Bíblia, mas nem estava. Acho que você tem que criar, você tem que me dar novas cidades, está aqui na Bíblia, mas nem estava na Bíblia. Então, nós temos a igreja como o topo da pirâmide, ou seja, a igreja é aquela ordem social que vai mandar em todo o resto, tá? Em segundo, um ponto importante sobre a igreja você tem o alto e o baixo clero.
O alto clero da igreja são aquelas pessoas que pertencem à família nobre. E o baixo clero são pessoas que pertencem a famílias mais baixas, mais trabalhadoras, tá bom? Segundo grupo social da França, antes da Revolução Francesa, é o grupo da nobreza, os reis, a família do rei, aqueles que possuem títulos, aqueles que não trabalham, mas recebem muito, igualzinho à igreja, que não trabalhava na época, mas recebia muito, tá? E em terceiro lugar, nós temos os trabalhadores, os burgueses, os plebeus, aqueles que trabalham muito para sustentar, tanto a nobreza quanto o clero. É aquele grupo que vai trabalhar todos os dias sem folga. É aquele grupo que não pode adoecer, é aquele grupo que tem que trabalhar. Por quê? Ele tem que trabalhar para manter a pose, para manter as festas, as regalias da nobreza e do clero, tá? Então, gente, olha só, vamos pensar aqui comigo o seguinte. A gente viu já que nós temos 3 grupos sociais na sociedade francesa, né? O primeiro grupo é a igreja, o segundo grupo é a nobreza, o terceiro grupo é a população. Desses 3 grupinhos aqui, somente um grupo que trabalha, que vai enriquecer e dar todas os seus impostos, as suas riquezas para a igreja e para a nobreza. Vivendo numa situação dessa, gente, a gente sabe que a população facilmente entraria em um confronto, facilmente entraria numa guerra. A população começa a achar que esse recurso de trabalhar muito, não receber nada, da nobreza não trabalhar nada, do clero não trabalhar nada e ter muita riqueza, a população começou a achar isso esquisito e começou a se contestar e começou a se revoltar em relação a isso. Nesse período nós temos um cara chamado Rei Luís XIV, que é o Rei Sol. Esse Rei Sol dizia o seguinte: eu sou tão importante quanto o sol. Sem mim você não vive, sem mim você não come, sem mim você não planta, sem mim você não faz nada, não é? Se o sol não acabasse, a gente não conseguiria plantar, não conseguiria comer, não conseguiria colher, não é? Então o cara se autotitulava como Rei Sol. As paredes do quarto do cara eram paredes de ouro. Esse rei Luís XIV, ele tinha muita riqueza, porém ele não trabalhava. Quem trabalhava para ele era a população, e a população começou a se revoltar, pensando o seguinte: nossa, eu trabalho demais, mas eu não ganho nada em troca disso. Só que, gente, isso não foi do dia para a noite, tá? A revolta para a Revolução Francesa demorou bastante. Eles tiveram que se organizar, teve que ter muito tempo ainda de rebelião, teve que ter muito tempo ainda de passar por aquilo que eles estavam passando para que aí sim pudesse ter uma Revolução Industrial, uma Revolução Francesa. O que eu posso adiantar em relação a isso é o seguinte: a Revolução Francesa, ela vai contar como sendo uma das revoluções mais pesadas e melhores, uma das revoluções que mais influenciaram outros países a se tornarem independentes, tá? Porque a Revolução Francesa pede justamente o seguinte: nós queremos poder escolher os nossos governantes. A população quer mandar, a população quer ser escutada. Então a Revolução Francesa luta justamente por isso, tá? A Revolução Francesa luta pela independência da França, para que a França não tenha mais rei, é sim um presidente, para que a França seja independente da monarquia, tá? Galera, o nosso conteúdo de hoje foi esse, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Obrigada e tchau!